Fala pessoal, professor Daniel aqui, vamos falar um pouquinho sobre tabela dinâmica no LibreOffice, tá? Que é uma alternativa aí ao Office, né, da Microsoft. Ele é totalmente open source, tá? E uma alternativa aí para quem não tem como pagar a licença aí do Office ou não quer pagar, né, vai utilizar um outro Office aí. Existe uma dificuldade muito grande, pessoal, se adaptar a esse tipo de Office por conta que eles tinham um menu muito diferente, né? Não tinha a faixa de opções que tem no Office do Windows, né? Da Microsoft. Então, por sua vez, eles resolveram isso e resolveram colocar também abas e guias e uma faixa, algo parecido com uma faixa de opção. Então, isso acabou a dificuldade dos usuários que utilizavam o Windows, o Microsoft Office, né? E agora eles conseguem usar o LibreOffice tranquilamente, sem problema nenhum. Então eu vou passar aqui para vocês um jeito de fazer tabela dinâmica no LibreOffice, tá? Utilizando essa ferramenta maravilhosa que é a do Linux, tá? Para quem não é muito fã, nós somos aqui bem fã aqui do Linux, quer dizer, eu vou fazer um vídeo sobre ele, para vocês entenderem como é que funciona a plataforma, já está muito funcional. Você não precisa ficar se preocupando com coisas que não vai funcionar nela, principalmente o Office que não funcionava, mas agora você já tem o Microsoft 365 e já pode utilizar diretamente no Linux, tá? Então só para a gente entender, vou colocar aqui na, na outra tela, aí vamos lá, ó. Deixa eu abrir ele aqui. Então, para quem não conhece, esse aqui é o LibreOffice, tá? Totalmente gratuito, sem licença. A licença dele é totalmente gratuita, tá? Aqui é a sua página inicial. Ele tem um programa que bem parecido com o Office, né? Quando você abre teu Office normal, ele já aparece assim, né? Para você poder já apareceu os documentos recentes aqui, igualzinho o Office, tá? O que muda é um pouquinho a aparência, né? É um pouquinho diferente, ó, você pode fazer doação, por ser totalmente gratuito, né? E eu gostei muito, né? Eu gostei bastante dessa nova versão. Então vamos usar aqui. O que eu preciso usar aqui é planilhas, né? Então ele tem um nome um pouquinho diferente, que é o documento Writer, né? O planilha Calc, apresentação impressa, desenho grau, fórmula match, match é matemática, tá? Banco de dados base, tá? Então ele tem basicamente todas as ferramentas aí que você precisa para poder utilizar no seu Office do dia a dia. O usuário ele era muito comum a não querer poder utilizar o Office por conta que ele não tinha os recursos, nem era muito parecido com o Office da Microsoft. Então, por sua vez, o que eles fizeram? Resolveram então fazer algumas coisas que não tinha na ferramenta e começaram a colocar parecido mais com o Office. Então eu acredito que essa dificuldade acabou, né? Então eu vou aqui, ó. Vamos lá, vamos agora, vou abrir um documento aqui. Deixa eu só ver onde é que está esse documento. Então vamos lá, pessoal. Achei aqui o arquivo, tá? Vou abrir o arquivo aqui de planilha para a gente poder dar uma trabalhada e ver como é que funciona, tá? Deixa eu vir aqui abrir arquivo. Deixa eu ver onde é que tá. Aí eu venho até aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Os arquivos são esses, tá? Primeiro eu tenho que converter esse arquivo, então essa conversão vai ter que ser feita em outro local. Aí agora que já está convertido o material, então eu vou abrir aqui, tá? Que é essa planilha aqui, tá bom? Vou dar dois cliques e vou abrir essa planilha dentro do LibreOffice, tá? Automaticamente ele vai abrir essa tela aqui, tá?
e uma breve apresentação do LibreOffice, né, da nova versão, etc e tal. Mas o que, que vai acontecer aqui? Repara que aqui em cima ele ainda está com a configuração antiga, tá? Essa configuração aqui era utilizada muito no Microsoft Office 95, né, nos anos de 95, Microsoft Office 98, por aí mais ou menos. Esses offices eles utilizavam esse tipo de estrutura. Então, os usuários do Office que estavam no Office da Microsoft, que tentava de uma certa forma pegar e tentar utilizar o LibreOffice tinha essa dificuldade, justamente por essa aparência ali daquela barra ali de ferramentas, né? Que é uma barra de ferramentas já mais milenar. Só que o LibreOffice ele resolveu esse problema criando uma barra de ferramentas com abas e guias, tá? Muito parecido com a faixa de opções do Microsoft Office, tá? Vamos lá, vamos lá. Então ele apresenta aqui essa tela. Aí logo depois você vem aqui em aparência, ó, eu vou colocar aqui em aparência. Não, tá aqui não, desculpa. Interface do usuário, tá? Aí vem aqui opções, tá vendo, ó? Opções, ó, ferramentas. Vou botar em abas, ó, tá vendo? Vai ser dividido em abas, que é o normal do Office, tá? Que é no caso que se utiliza nos nossos Office da Microsoft. Então você pode escolher, ele carrega a barra de ferramentas normal, com menus em cima, normal também, mas aí você também pode, de uma certa forma, alterar isso para faixa, para abas e guias, né? Que te faz uma experiência um pouco bem melhor na hora de utilizar o LibreOffice, tá? Então vamos lá aqui, ó. Aí eu vim aqui em abas, tá? Cliquei em abas, tá? Interface do usuário e aplicar. Quando eu aplicar, já apliquei, vou fechar aqui. Repare que aqui, ó, menu arquivo, tá? Salvar, exportar em PDF, imprimir, que é idêntico ao nosso, idêntico não, parecido, né? Vamos dizer assim, porque nunca é 100% idêntico, mas olha, tá muito, mil vezes mais fácil, que é o menu arquivo, ou a aba, né? O guia arquivo que tinha lá. Então aqui, ó, você tem o menu início, ó, cortar, aqui tá bem parecido mesmo, né? As ferramentas de área de transferência, tá? Tá aqui, ó, direitinho. Aqui o menu de fontes, né? Para você alterar a fonte, alinhamento. E fora as outras opções que tem aqui, ó, mesclar, tá? Aqui tem mais opções ainda que você pode utilizar aí, tá? Que às vezes não coube aqui, aí vem aqui tem mais opções, ó. Se tu não achar aqui, você acha aqui, tá bom? Então, aqui está. Esse aqui é o nosso. Vai reparar que aqui, ó, olha que legal, olha que bacana. Ó. Então, já não tem mais tanta dificuldade em relação a utilizar o LibreOffice. Então, você já pode usar agora normalmente o LibreOffice sem dor de cabeça, sem ficar, caramba, que dificuldade de utilizar, né? Tinha uma certa dificuldade, os usuários do Microsoft Office reclamavam muito, mas agora você já pode usar tranquilamente o seu LibreOffice, está totalmente gratuito, é open source e sem necessidade de pagar pela licença. Você fez o download, você já tem a licença do software, tá bom? Vou continuar aqui, vou falar um pouquinho sobre tabela dinâmica para vocês verem que tem como utilizar, já que é um recurso que é muito utilizado no Office, então eu resolvi já colocar logo em tabela dinâmica. Então vamos dar uma olhada, vamos ver como é que se faz essa tabela dinâmica aqui no LibreOffice. Vamos lá, ó. Então o que você vai fazer, ó, olha que legal, ó. Primeira coisa, isso aqui é um relatório, eu preciso enviar para o meu cliente, o cliente pediu o seguinte, que eu teria que enviar, no caso aí, o valor que ele teria que pagar por dia, né? Quanto que ele ia pagar de boleto por dia. Então aqui eu separei um relatório, esse relatório tem
todos os fornecedores dele do mês todo, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou utilizar o que a gente chama muito no Power Query de modelagem de dados, né? Então eu vou modelar isso aqui conforme a minha necessidade para que eu possa utilizar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou excluir, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou excluir algumas colunas que eu não vou usar. O que eu vou precisar usar? Somente a data, o nome do fornecedor e os valores que serão pagos, né, de cada fornecedor. Como é que eu vou fazer essa dinâmica? É óbvio, é claro, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer o seguinte aqui. Colocar aqui, ó. Vou selecionar 4 linhas, botão direito, inserir linhas acima. Ele já insere as linhas vazias, tá? E vou separar os meses, ó. Meses, tá bom? E aqui é o mês 11. Aqui é o mês 10, tá? Aí você tem aqui, ó, mês 12, né? Eu vou vir aqui, eu vou separar também, eu vou selecionar mais de uma linha para inserir mais de uma linha, olha que legal, tá? Vai ficar bem separadinho, mas se quiser deixar, pode deixar também. Então eu vou vir aqui e vou arrumar isso aqui, ó. Não preciso colocar aqui em valor moeda agora. O que eu preciso colocar? Para toda tabela dinâmica, você tem que ter os campos da tabela, tá? Tem que ter os campos da tabela. Então, para cada mês aqui, eu vou colocar o campo da tabela. Eu vou vir aqui, eu vou selecionar, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl V, tá? Aqui seria a data. Deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu ver se... Não, botar um símbolo ali, deve ter sido na hora de converter. Então, eu vou parar aqui, vou botar a data. Aqui ele mostra que tem algo a mais, né? Então eu vou dar uma chegadinha pra cá e vou fazer a mesma coisa nos outros. Como eu já tinha copiado, vou selecionar novamente. Vou vir aqui, ó, e vou colar, sim, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer para cada mês. Porque na tabela dinâmica é necessário que você coloque o nome dos campos, ou seja, o nome das colunas com os registros e informações. Isso aqui são registros e aqui são os campos, tá bom? Vamos lá. Então eu vou selecionar o que eu quero fazer. Eu quero fazer em relação ao mês de outubro, então vamos fazer, ó. Vou vir aqui e vou selecionar, tá bom? Olha que fácil, ó. Guia e inserir. Olha só, guia e inserir. Tabela dinâmica. Exatamente parecido, né? Bem parecido com o Office. Então não tem mais dificuldade em utilizar o LibreOffice, em utilizar o Office. Então esse aqui é gratuito, então posso usar à vontade. Vem aqui, ó, tabela dinâmica, seleção atual, que eu já selecionei. Não mudou muita coisa da Microsoft, tá? E aqui eu tenho as informações, eu tenho filtros, dados, campos de linha e campos de dados, tá? Campos de linha são os campos que vão ficar nas linhas que eu vou utilizar, entendeu? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar data de vencimento, vai ficar em campos de linha, nome vai ficar em campos de linha. Então eu quero data de vencimento e os nomes. Então ele vai fazer uma filtragem e vai colocar o dia e o vencimento dos fornecedores dentro daquele dia. Para poder aparecer o valor, tem que vir aqui, ó, e pegar o valor e colocar em campos de dados, tá? Esse campo de dados aqui vai ser resultados, né, que vai ser dado do total por de dia que ele vai ter que pagar por dia, tá? Só que além disso, eu preciso também colocar um subtotal. Um exemplo, vou fazer essa aqui para vocês verem. Coloquei aqui, ó. Aí ele já está pronto, ó. Não tem dificuldade, não tive nenhuma dificuldade. É idêntico ao Office, tá? Só quem mesmo não sabe utilizar o Office que vai sentir dificuldade. Então tá aqui, é a minha tabela dinâmica, tá vendo?
Só que o que aconteceu aqui? O que eu preciso fazer aqui? Eu quero que ele me dê o total do dia, ela não me deu. Então aqui você vai sentir essa dificuldade, tá? Então eu vou excluir aqui, ó, e vou mostrar novamente. Fiz de propósito, tá? Vou fazer novamente, ó. Eu vou vir aqui, ó. Você tem aqui as guias e abas, ó. Bem fácil, ó. Tabela dinâmica, seleção atual. Vou fazer o mesmo movimento, ó. Dado de nascimento, de linha, né? E o valor. Tranquilo? O que eu vou fazer? Eu vou dar dois cliques aqui em data de vencimento. Vou botar, ó, definido pelo usuário, ó, subtotais. Vou botar soma. Que o usuário soma. Ok. Porque ele não consegue identificar no automático isso, né? No Office, tem Office que ele já reconhece e já faz o subtotal da ideia que eu estou querendo. Mas no caso do LibreOffice, ele é mais manual, né? Então você tem que ir lá procurar. Então é só dar os cliques, ó. Vou botar definir para o usuário, vou botar que eu quero uma soma de data do vencimento. Vou clicar em OK. Pronto, ó. Agora ele me deu o resultado com o valor do dia, tá? Aqui, ó, tá vendo? No dia 2 soma valor total 574. Deixa eu achar aqui, ó, dois fornecedores ó, no dia 10, tá? Dois fornecedores, o total que ele vai ter que pagar do dia 10 é R$ 1.306,60. Deu para entender, pessoal? Então, ficou muito simples, eu gostei muito dessa nova versão aí do LibreOffice, tá? Vou selecionar dois aqui, inserir linhas acima. Aqui eu vou mesclar. Então aqui ó, início, mesclar e centralizar, ó, muito fácil. Tá muito parecido ali a posição das ferramentas, tá? Em relação ao Microsoft Office, tá? Então não tem dificuldade. Aqui eu vou colocar o nome outubro, né? Vou botar aqui outubro. Outubro, pronto. Depois que eu fiz, eu já tenho aqui o valor, ó. O que eu preciso fazer aqui, ó? Selecionei aqui, ó, essa parte da tabelinha aqui. Vou vir aqui, ó, formatar como moeda. Olha que facilidade, número igualzinho o Excel, tá? Tá bem idêntico mesmo, muito parecido. Gostei muito dessa nova versão, tá? Tá aqui, ó, prontinho. É esse relatório que o meu cliente precisa, que já está destacado em negrito, ó, o valor que ele vai pagar por mês, por dia, desculpa, tá? Aqui, ó, soma valor, aqui, ó, o valor que ele vai pagar na diária dele, aqui, ó. Nesse dia aqui, no dia 23 do 10, ele vai pagar R$ 2.447, já tudo separadinho, tá bom? Vamos fazer só mais um, né, só pra gente massificar aí o conhecimento. Vou usar isso aqui, vou fazer um pouco mais rápido. Vou vir inserir, tabela dinâmica, seleção, ok. Vou selecionar os campos, ó. Aqui, ó, data do preenche de vencimento definido pelo usuário, soma, para ele me dar um subtotal. Fiz isso, prontinho. Aí vem aqui, ó, fiz isso, prontinho. A tabela já está pronta. Essa aqui é a segunda tabela referente a novembro. Vou selecionar dois aqui, vou inserir linhas acima, vou mesclar, né? Muito fácil aqui a mesclagem, o início, mescla a célula. E vou botar aqui novembro. Novembro. Prontinho. Então tá aqui pronto a nossa tabela dinâmica. Não tive dificuldade nenhuma, não mais, né? Em achar aqui as ferramentas, já que as abas já estão aqui. Pessoal, curte, compartilha, segue nós para mais conteúdos iguais, tá? E em breve vou fazer mais conteúdo aí utilizando o Impress, o LibreOffice, o Word, né? Mas está muito parecido, não tem muito o que se falar, né? Quem faz curso, fez curso de Word e essas coisas assim, não tem muito o que se falar, porque está muito parecido com o Office da, da, da Microsoft, tá? Então não tem dificuldade. Pessoal, até a próxima vez.
Vou deixar essa dica aí para vocês, tá? Quem quiser é só baixar no site do LibreOffice, tá? O download, vou deixar aqui no link, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Quem quiser é só dar um clique e baixar lá o LibreOffice e começar a utilizar. Qualquer dúvida me chama, qualquer precisou de algum serviço me chama também. Um abraço e até a próxima vez, pessoal. Tchau, tchau.